Olá meninas, eu sou a Primariano, sejam bem-vindas ao canal. Como eu já disse pra vocês, eu estou grávida, então as pecinhas que eu estou fazendo aqui no canal e vou jogar pra vocês de acordo com o que for dando, tá bom? Tô tentando filmar tudo e vou editando aos poucos pra vocês, tá? Então tem bastante coisa aí pela frente e uma das peças mais úteis, eu acredito que sejam esses saquinhos organizadores, que vão dentro da mala da maternidade da mamãe ou do bebê. E geralmente a gente vende em 3 peças, né? Mas a mamãe pode escolher mais. Eu vou passar essa medida pra vocês, que é um saquinho de filó, ó, com zíper, acabamento em tecido, tá? Você também pode trocar o filó por plástico cristal ou fazer ele todo de tecido, que também fica bem bonito. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma roupinha dentro, olha. Então, cabe bastante coisa, cabe a roupinha, toalhinha de boca e ainda cabe uma mantinha aqui pro bebê. E vai tudo bem arrumadinho dentro da mala e por isso que as mamães têm costumado usar bastante. Então, é uma peça simples, fácil de fazer e que... Então, aposto que é uma peça que você vai vender bastante e muito fácil de fazer. Então, bora lá aprender? Então, para começar aqui, a gente vai cortar o filó na medida de 53 por 25, tá? E depois de feito isso, a gente vai começar a montar aqui o nosso saquinho. Eu vou precisar de um pedaço de tecido de 24 centímetros por 25 centímetros, tá? Então, nós vamos pegar e colocar o direito do tecido para baixo aqui com filó. O filó não tem direito nem esquerdo, né? Então, a gente só vai colocar assim, dessa maneira. E depois, a gente vai estar aqui passando uma costura aqui onde eu tô colocando o alfinete, tá bom? Então, eu vou levar pra máquina. Eu não vou estar mostrando na máquina, tá, gente? Porque a minha mesa agora tá muito menor do que era antes. Então, eu não consigo ficar mostrando pra vocês na máquina como é que eu tô costurando, fica muito demorado. Então, vamos lá. É só passar uma costura aqui, uma costura reta, onde eu coloquei os alfinetes, e eu já trago pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu já passei a costura, costurinha reta, tá? Meio pezinho de máquina já é o suficiente, só pra prender o tecido no filó, tá bom? Aí, a gente vai virar o nosso tecido aqui pra frente, dessa maneira. O filó, ele vai ficar aqui, olha só, por trás. E aí, a gente vai pegar o tecido, vamos passar aqui, dar uma vincada. Você pode passar no ferro também, com o tecido por cima, mas com bastante cuidado para não derreter o filó, tá bom? E o plástico, se fizer com plástico cristal, tem que ter mais cuidado ainda, porque ele derrete muito fácil. Então, é só vincar aqui um pouquinho do tecido, um centímetro já é o suficiente. Gente, eu tô muito ofegante, tá bem difícil já pra mim gravar vídeo, porque a gravidez deixa a gente assim, né? Então, tá bem complicado já, mas eu tô tentando aqui gravar aos pouquinhos pra vocês. Aí, é só fazer essa dobra, gente, ó. Vincou e dobrar aqui exatamente em cima de onde nós costuramos, pra não mostrar essa costura e nem o filó embaixo, tá? Porque dessa maneira já fica o acabamento perfeitinho. E além do acabamento já ficar perfeito, você reforça aqui essa costura do filó pra ele não escapar depois do tecido. Então, eu vou passar uma costura reta bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois de dobrado, aí você vai passar uma costura reta bem aqui, aonde eu tô mostrando. Eu vou passar lá na máquina e já te mostro.
Então, aqui já passei a costurinha, ó, só aqui na beiradinha, pra poder reforçar e prender o tecido no filó. E aí, fica dos dois lados dessa maneira, fechadinho. Agora, a gente vai novamente virar e nós vamos deixar um pedacinho do tecido dessa maneira aqui pra lá pro filó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pelo outro lado. Ó, mas cerca de 1 centímetro também, dobradinho dessa maneira aqui, pra gente prender o filó aqui, tá bom? Então, eu vou rebater, a gente já tem uma costura aqui, e eu vou rebater outra aqui em cima, pra prender esse 1 centímetro aqui na parte de trás da nossa peça. Então, aqui já passei a costura, ó, pra prender esse 1 centímetro desse lado. E agora eu vou pra frente da minha peça, que tá assim. Gente, eu não coloquei aqui nesse tecido manta, nem entretela, nem nada, porque eu achei desnecessário e acho que fica volumoso na peça. Mas se você achar que é necessário, você coloca. Você pode usar manta R1 ou entretelar, que também vai ficar mais durinho, mais rígido. Mas olha só, esse aqui, ele não vai ficar amassando, não vai ficar estragando. Então, eu acho desnecessário, porque já vai as pecinhas de roupas dentro. Então, bora colocar o zíper agora. Sei que zíper é um bicho de 7 cabeças pra muita gente, mas um momento, assim, especial pra você aprender em peças simples, porque é bem fácil de colocar, são zíperes menores, então, você vai conseguir fazer. Não é difícil, gente, o negócio é só você colocar com um pouquinho de carinho. Então, eu tô usando aqui 30 centímetros de zíper, eu uso zíper de metro, e eu vou abrir esse zíper pra facilitar aqui, como eu tô utilizando dessa maneira. Se você estiver usando o zíper pronto, você retira o cursor e abre, e depois coloca o cursor normalmente, tá bom? Não tem problema. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper, direito do meu zíper, e vou colocar ele com o direito do tecido. Dessa maneira. Vejam que o meu zíper, ele sobra um pedacinho de cada lado da peça. Isso já é proposital. Sempre que a gente faz qualquer peça, o zíper, o ideal é sobrar, para na hora que você for colocar o cursor, facilitar a colocação do cursor, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prender o meu zíper assim, ele tá direito do zíper com direito do tecido. Cuidado para não prender no filó, tá, gente? A gente vai prender só no tecido. Então, você vai passar uma costura aqui, prendendo o zíper no tecido, e aí eu já mostro pra vocês como é que a gente rebate esse zíper. Então, aqui eu já costurei o meu zíper, olha só, no tecido. Percebam que o filó não tá sendo costurado nesse momento. Você sempre joga o filó pra trás e costura só no tecido, tá bom? Gente, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui o que você tá achando dos vídeos. Eu sei que eu tô bem sumida, mas é que tá sendo uma gravidez um pouquinho complicada pra mim, e eu tô deixando pra fazer as coisas bem devagar. Então, depois que você costura aqui, faz essa costurinha do zíper, você rebate aqui, vira ele dessa maneira, e a gente vai rebater essa costura aqui, ó. Tá bom? Só virar o seu zíper todo. E aí, rebate a costura bem aqui, pra poder o seu zíper ficar já no lugar certo. Então, ó,
Mais uma vez, deixa eu mostrar pra vocês. A gente costurou ele aqui direito com o direito do tecido. E agora eu viro ele junto com o tecido, ó. Tá? Eu faço essa dobrinha aqui junto com o tecido. E aí o zíper fica dessa maneira aqui. E aí é só você passar uma costurinha aqui pra rebater o teu zíper. Você também pode passar uma costura, um bordadinho, alguma coisa assim que a tua máquina tenha, um ponto decorativo, pra ficar mais bonito. Eu vou passar só uma costurinha reta. Então, aqui eu já rebati o nosso zíper, e essa parte já fica prontinha, a parte de cima do nosso saquinho. Então, vamos agora preparar a segunda parte, pra poder a gente começar a finalização. Eu vou precisar de viés. Se você for usar viés do próprio tecido, você vai precisar de cerca de 4 centímetros de viés, de um viés de 4 centímetros. Ou você faz do próprio tecido, ou você pode usar esse industrial também, tá? A mesma coisa. Então, vamos lá. Deixa eu reservar essa parte aqui. A gente vai precisar do outro lado do zíper para terminar agora a nossa peça. A gente vai precisar fazer essa dobra aqui, tá? Olha só. No nosso viés. Ele vai ficar dessa maneira dobradinho em cima do nosso zíper depois quando nós terminarmos. Então, eu posso fazer isso aqui de duas maneiras. Ou você pega a parte inferior do seu filó. Olha só, eu coloquei o zíper nessa parte, essa parte ela ainda tá crua, ainda não foi colocada. Então, o nosso viés, ele vai pegar aqui, ó. Dessa maneira. Então, tem dois jeitos de você colocar. Você pode já colocar o viés dobradinho aqui, passar uma costura em todo o filó e ele vai prender. E depois que você fizer isso, você coloca aqui em cima do seu zíper e passa outra costurinha. No meu caso, eu vou fazer primeiro no zíper e depois passo no filó. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer dessa maneira. Você vai pegar direito do zíper, assim, com o direito do nosso viés. A mesma coisa, o viés pode ser do mesmo tamanho que do zíper. Deixa eu cortar aqui um pedacinho. Ou um pouco maior. Então, você vai pegar o direito e vai colocar aqui o direito do nosso viés com o direito do zíper. Então, você vai passar uma costura aqui em cima desse viés, bem aqui. Tá bom? Então, passei a costurinha aqui em cima do zíper e agora só vou dobrar o viés dessa maneira aqui, ao meio. Muito, muito fácil, gente, ó. Os dentinhos do zíper ficaram aqui pra cima. O direito do viés, deixa eu mostrar mais pertinho pra vocês verem. Quando eu coloquei pra costurar aqui, ó, direito do viés em cima do direito do zíper, dos dentinhos. E aí, depois só passei uma costurinha aqui, bem no meio do viés, em cima do zíper. E agora eu tô dobrando o meu viés dessa maneira, tá? Ele não vai ser rebatido, a gente só vai dobrar ele aqui. E aí, eu vou pegar a parte inferior do meu filó, porque a parte superior a gente já colocou o acabamento em tecido e o zíper. Então, agora a gente só vai colocar aqui a nossa parte, na nossa parte inferior, vamos colocar o viés, encaixando ele dessa maneira aqui na nossa peça, tá? Então, eu vou passar uma costura, prendendo o filó dentro do viés. Então, aqui eu já rebati o meu viés. Rebati não, só passei uma costura aqui, encaixando o filó dentro do viés, tá? Passei duas costurinhas, uma mais próxima ao zíper e uma mais próxima ao viés, pra ficar bem reforçado. E aí, agora, já tirei também os excessos de zíper, tá? Eu refilei a peça e ela tá bem certinha. Então, agora a gente só vai colocar o nosso viés. Você vai pegar aqui a lateral, deixando um pedacinho pra cima, que você vai dobrar pra fazer o acabamento do viés. Eu vou colocar o viés direto, não vou
passar a costura de um lado e depois rebater, tá bom, gente? Porque o filó, ele precisa encaixar dentro do viés, então você já vai fazer isso aqui enquanto rebate. E precisa ser um viés um pouquinho mais largo. Até dá pra fazer com um viés um pouco mais fininho assim, só que dá bastante trabalho e corre o risco de soltar depois, tá? Então, eu fiz aqui porque era o que eu tinha na hora, mas para fazer o teste, mas o ideal é que você faça com um viés assim mais largo ou com o próprio viés do tecido, também vai ficar bem bonito. Então, é só fazer a dobrinha aqui de acabamento, dobra o viés no meio e vem encaixando ele na peça dessa maneira aqui. Até aqui embaixo, onde finaliza com o viés, com o filó, tá bom? Então, eu vou passar lá a costura na máquina e venho mostrar pra vocês como é que fica finalizado o nosso saquinho porta-roupinhas de maternidade. E é isso, depois que a gente coloca o viés dos dois lados, o saquinho já tá pronto. Você pode fazer ele de vários tamanhos, esse tamanho que eu passei, ele cabe tanto dentro da mala do bebê, quanto da mala de passeio, da bolsinha de passeio, o que facilita para a organização da mamãe. Mas você pode fazer para organizar viagens, organizar coisas dentro da gaveta, então é muito, muito prático. E também muito vendável. O legal é que você pode fazer, sempre o pessoal compra kits de 3, nunca compra um só. Então, você pode estar fazendo para poder vender 3 saquinhos por vez. E fica uma peça barata, fácil de fazer. Para você que é iniciante aí, vai tirar de letra. Você pode substituir, como eu já disse lá no início do vídeo, o filó por plástico. E fica um saquinho aqui, talvez até impermeável, se você colocar aqui um tecido impermeável. E você vai ter saquinhos organizadores de várias e várias formas. Espero ter ajudado você a fazer mais essa peça. E um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo.